Olá, pessoas! Eu me chamo Vanildo e essas são as invocações do VJR. Se cabeça vazia é oficina, por que não? Ainda existe um certo mistério de onde surgiu, mas alguns significados são atribuídos, como o que não sofre e o intolerável. Também pode significar o não morto ou portador da praga. Tudo isso nos faz lembrar, sim, do grande mal conhecido da nossa cultura, o Nosferatu. Mas e o filme? De onde surgiu Nosferatu? Nosferatu foi um longa-metragem mudo feito em 1922, dirigido por F.W. Murnau, que não conseguiu os direitos de adaptação do livro do Drácula do Bram Stoker e por isso fez a sua versão, criando o Conde Orlok, por assim dizer. A história é bem parecida com a do nosso vampiro famoso, muda já que não tinha nenhuma adaptação em filme ainda do livro, criando um visual bem marcante para o personagem principal, se inspirando em lendas e mitos da região. O filme foi gravado durante o movimento de expressionismo alemão, que tem como característica ser bem dramático, com alto contraste nas cenas, não se preocupando com composições agradáveis e formas incomuns de enquadramentos. Ver alguém se filmado de baixo, o famoso contra-plongé, hoje em dia é bem comum, mas na época foi surpreendente. Este ângulo dá a impressão de imponência ao vampirão, além de que parece que somos nós, telespectadores, que estamos ali olhando para cima, com medo dele. Uma curiosidade é que a viúva do Bram Stoker, quando viu o filme, entrou com um processo e fez com que todas as cópias fossem queimadas, já que não tinham licença para adaptação. Pois bem, queimar vampiros é uma ótima forma de matá-los, mas não acabar com seus filmes, já que ainda hoje você encontra o filme aqui mesmo no YouTube, todo completinho. Sendo assim, um filme mudo, preto e branco conseguiu se tornar um marco cult do cinema. O legal é que Nosferatu deixou de ser apenas uma cópia do Drácula e se tornou um ser bem característico dentro da mitologia dos vampiros. Muito até chamamos de vampiros ancestrais, como se a linhagem dos vampiros do tipo Nosferatu fossem mais animalescos, monstruosos e viscerais que os vampiros do tipo Drácula, que são mais civilizados e parecidos com os humanos. Os vampiros ancestrais surgem antes mesmo dos vampiros civilizados, por assim dizer. Nosferatus seriam vampiros tão mais próximos do inferno que não podem viver na sociedade e precisam se esconder nas sombras. Um exemplo, no RPG Vampiro A Máscara, quem escolhe ser do clã do Nosferatu já arrisca totalmente sua característica de carisma. Ninguém gosta de ver gente feia, não é mesmo? Também indo para esse lado de poder, muitos vampiros poderosos na mídia têm a aparência de Nosferatu. O mestre da Buffy é assim, e até mesmo os vampiros do filme 30 Dias de Noite. Vampiros sempre foram mais associados ao desejo, ao sexo e à luxúria. A tentação, literalmente, seja ela de se entregar a um vampiro, seja ela de se tornar um. Tanto que um dos poderes atribuídos a eles é a hipnose e o controle mental. Talvez seja porque desejo e libido sempre foram algo tratados como errados e ruins. E o monstro instigar isso nas pessoas é como se ele atentasse contra aquilo que você esconde, mas quer e anseia. E falando sobre monstros, até os outros vampiros teriam medo de encarar os Nosferatus. Como se na transformação e evolução vampirescas, os que abraçaram mais o seu lado faminto e bestial seriam os Nosferatus, e quem ainda quisesse ser da noite, da sociedade, seriam vampiros mais belos e atraentes. Dito isso, e o filme de 2025? Bom, o filme deste ano, que não seria uma adaptação e sim uma criação melhor e mais coesa deste universo, que não é mais uma cópia do Drácula, e sim do Nosferatu. Desenvolve uma mitologia só dele, com a donzela desejando tanto o vampiro que o faz ressurgir das trevas, voltando dos mortos apenas para atender ao seu chamado. Desenvolvendo muito bem esse aspecto de libido e desejo sexual que os vampiros têm. Ela se sente possuída por ele, mesmo à distância, do mesmo modo que ele a procura, e faz de tudo para conseguir chegar até ela, até mesmo comprar uma mansão. Realmente, quem tem dinheiro faz tudo, vampiros pobres não tumultuar. A mulher luta constantemente com a vontade de deixar ser pega, tanto que é com esse desejo mútuo que o filme termina, impossibilitando, espero eu, de ter qualquer tipo de continuação. Ele, o Nosferatu, surge como o mal, o monstro na sombra e, infelizmente, por lá fica. Não aparece, aliás, enrola para aparecer, criando uma expectativa enorme e se mostra pouquíssimo. Sabemos que o pior monstro é aquele que não se vê, só que já sabemos como ele é.
ou ele era no design de 1922. E queremos saber como ele foi feito hoje em dia, quais seriam suas melhorias, se vamos ter medo com aquelas mãos e principalmente os dentes esquisitos e lindos vão estar. Nas poucas cenas que ele aparece completamente, não senti isso de ser um monstro, de ser ser maléfico, de ser o mal na Terra. Ele deveria ser intolerável, ser o fim do mundo, ou o fim do mundo daqueles que estão lá, né? Porque ser morto já é mundo acabado. A Sombra do Nosferatu retrata bem esses aspectos do expressionismo alemão, que tem como uma das principais ideias criar um sonho no mundo real, e a sombra é muito utilizada. Também entra naquela ideia de que a nossa sombra contém todas as vontades e desejos que nós e a sociedade consideramos imorais e violentos e que não devemos aceitar. Como se a sombra fosse o seu lado negro e maléfico, seu eu mau. Talvez seja isso que a mão do Nosferatu nos 2 filmes queriam passar e contaminar. Ser tocado pela sombra do Nosferatu é se entregar no desejo. Tem até a cena que Nosferatu beija a mocinha. Penso eu que se fosse um monstro, principalmente pelos dentes característicos do primeiro filme, teria que ser algo grotesco, nojento e bem difícil de se fazer. Mas acaba parecendo apenas um calvo beijando uma moça. Totalmente sem graça. Procurei no dicionário infernal sobre Nosferatu, mas incrivelmente não tem nada sobre. Apenas falam de vampiros. Falam muito sobre vampiros. Tem mais de 2 páginas. Mas aqui vou ler apenas a parte principal e que nos dá a receita saborosa no final. Vampiros. O que há de mais notável na história dos vampiros é que eles partilharam com os filósofos, esses outros demônios, a honra de espantar e de perturbar o século XVIII. De fato, eles aterrorizaram a Lorena, a Prússia, a Silésia, a Polônia, a Morávia, a Áustria, a Rússia e a Boêmia e todo o norte da Europa, enquanto os demolidores da Inglaterra e da França abalavam a fé, assumindo o tom de atacar somente as ilusões populares. Cada século, é verdade, tem suas modas. Cada país, como observa De Calmet, sofreu suas prevenções e enfermidades, mas os vampiros não apareceram em todo seu fulgor nos séculos bárbaros, ou entre os povos selvagens, mostrando-se no século do Diderot e dos Voltaire, na Europa, que se dizia civilizada. Deu-se o nome de Wipirus e mais geralmente vampiros no ocidente, de Brucolacus, Vrocólacos na Moreia, de Catacanes no Ceilão, a homens mortos enterrados há vários anos, ou ao menos há vários dias, que retornam em corpo e alma, falavam, caminhavam, assombravam os vilarejos, maltratavam homens, animais e sobretudo sugavam o sangue dos próximos, esgotando-os e causando-lhes a morte. A única forma de se livrar de suas perigosas visitas e de suas infestações era exumá-los, empalá-los, cortar-lhes a cabeça, arrancar-lhes o coração ou queimá-los. Os que morriam sugados geralmente tornavam-se vampiros por sua vez. Os jornais públicos da França e da Holanda falam em 1693 e 1694 a respeito de alguns vampiros que apareceram na Polônia e sobretudo na Rússia. Lê-se no Mercure Gallant desses 2 anos que, naquela época, era uma opinião partilhada por muitos povos que os vampiros apareciam no meio-dia à meia-noite e que sugavam sangue dos homens e dos animais vivos com tanta avidez que frequentemente esse sangue escorria por sua boca, pelas narinas e pelos ouvidos. Algumas vezes, o que é mais impressionante, seus cadáveres nadavam em sangue no fundo dos caixões. Dizia-se que vampiros têm um grande e contínuo apetite, comiam inclusive os tecidos em que eram amordaçados. Acrescentava-se que, saindo à noite de seus túmulos, eles iam abraçar violentamente seus pais ou seus amigos, cujo sangue sugavam, apertando-lhes a garganta para impedir que gritassem. O que eram sugados enfraqueciam-se de tal modo que morriam quase imediatamente. A perseguição não se limitava a uma pessoa apenas, estendia-se até o último membro da família ou da aldeia, pois o vampirismo quase não se exerceu nas cidades. A menos que se interrompesse essa sequência cortando a cabeça ou perfurando os corações do vampiro, cujo cadáver se encontrava macio, flexível e fresco, embora morto há muito tempo. Como jorrava desses corpos uma grande quantidade de sangue, alguns misturavam com farinha para fazer pão. Afirmavam que ao comer esse pão se protegiam contra os ataques dos vampiros. Sim, bora fazer um pão de sangue de vampiro, para não cair na tentação. Se existe pão que o diabo amassou, certamente é esse. Resumindo,
Se um ser se entregou aos desejos, se tornando alguém mais próximo do animalesco do que do racional, Nosferatus de 2025 precisaria ser mais monstro do que humano, como se ele apenas fosse visualmente uma personificação de um mal maior, que não entenderíamos apenas vendo, que seria necessário sentir, se entregar. Esteja vulnerável à sua mordida, seu sangue o alimenta e ele te liberta. Ilustração feita, é hora de invocar. Falando em vampiros, eu já desenhei a cabra vampira e o chupa-cabra, que aparecem nos cards aí na tela. Invocação a um clique. Em té.